É, eu tava falando aqui com o Rabino, não revela o nome da criança antes, né? Não. Isso é uma tradição? Tradição. O que normalmente acontece, só depois que a criança nasce, a gente revela o nome. Dos meninos é no 8º dia, quando é a circuncisão. Das meninas não tem uma data exata, mas é depois do nascimento. Então, por exemplo, eu já tenho um filhinho, Yair Yudá, e o nome dele, nem meus pais sabiam até o dia da circuncisão. Então imagina, quando a criança nasce no hospital... Chama como? Como você chama a criança? A gente chamava ele de amendoim. O amendoim. Mas 8 dias é um amendoim. É o amendoinzinho lá, né? Então, mas pensa, quando a criança nasce no hospital, tem que fazer registro de nascimento. Então eles chegam lá, e Israel é um país que a maioria da população é judaica, então eles chegavam pra gente e perguntavam, ok, qual o sobrenome? Tem nome? Não tem? Ok, daí tem um X no nome, na certidão de nascimento dele não tem nome. E por isso, depois que a gente faz a cerimônia, aí sim a gente vai lá no governo e aí a gente registra o nome. Então ele nasce sem nome, legalmente ele não tem nome. Então é normal isso, eles já sabem que é assim que funciona. Sim, tem gente que quer dar antes, também não toda a população de Israel é judaica, quem quer dar pode dar na certidão. Mas qual é a explicação mesmo, assim, pra isso? Ou é só tradição mesmo? Tem 8º dia, essas coisas? Não, 8º dia tem uma explicação e a origem é bíblica, claro. Ah, é? Porque acontece, Abraão, ele vai ter 2 filhos. E quando ele tá com o filhinho recém-nascido, Isaac, ele tem 8 dias. Ismael, que é o filho mais velho, tem 13 anos. Os anjos aparecem a ele e fazem o pacto entre Abraão e Deus, que é o pacto que a gente segue até os dias de hoje. E o pacto é literalmente um pacto físico, a circuncisão incluída. Então Abraão se autocircuncisa com 99 anos. Com a mão trêmula, talvez, né? Nossa, que... E ele vai circuncisar os filhos dele também. O Isaac tinha 8 dias. E de Isaac sai o povo de Israel. E por isso, até os dias de hoje, os judeus circuncisam no 8º dia. E Ismael, que dele sai o povo muçulmano, os árabes, tinha 13 anos. Então, muitos muçulmanos até hoje fazem aos 13 anos. Eu acho que aos 13 anos deve ser mais difícil. Com certeza, né? Então, eles fazem normalmente até os 13 anos. Agora tem gente fazendo mais cedo. Mas a ideia de fazer o 8º dia é seguir justamente esse pacto. Mas vamos dizer o seguinte, uma coisa importante, sempre quando a gente fala das regras do judaísmo, a vida humana é mais importante que qualquer coisa. Então, antes da circuncisão, a gente leva as crianças ao médico. Tá. O médico checa. E se o médico considera que a criança não está bem para fazer a circuncisão, ela é adiada. Ah, tem isso também. Tem não é porque isso. a tradição tem que fazer de qualquer jeito, né? A tradição é o 8º dia, mas a saúde e a vida da criança é mais importante. Então, isso sempre quando a gente fala das coisas do judaísmo, existe também o bom senso. Existe, obviamente, a questão religiosa, mas também o bom senso, a saúde e a vida humana é mais importante. Então, meu filhinho checaram, viram que ele não estava amarelinho, eles deram ok, daí... Podemos falar que somos irmãos, né? Judeus e cristãos têm uma... Então, nem sempre foi assim. Eu acho que aqui nós três a coisa tá de boa. Apesar de ser corintiano, a gente, né? Releva. Dessa vez passa, né? Mas assim, a história não é bem assim, né? Então a gente tem uma história de desencontro, a gente tem uma história de incompreensão, a gente tem uma história de perseguição, a gente tem uma história de interpretação equivocada. E é uma coisa assustadora.